Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós temos a alegria de estarmos mais uma vez nesta parceria de Sinceros e a Verdade Oculta, trazendo mais um destes trabalhos para a edificação da Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós temos falado nos últimos anos sobre as sociedades secretas e temos falado pela nova ordem mundial. Pela graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos colocar este assunto em discussão no Brasil inteiro. Foi uma coisa muito difícil, mas hoje somos felizes porque vemos o nosso trabalho reconhecido por Deus e pelo povo brasileiro, pois este assunto, infelizmente, era proibido falar dentro das igrejas, porque Satanás queria que os escolhidos dele fossem totalmente enganados. E Deus nos deu essa felicidade de levar este alimento espiritual que era omitido nos restaurantes espirituais que estão por aí. Quantos crentes sedentos, com fome e sede da verdade. E hoje nós estamos levando mais um pouco desse alimento para vocês. Vocês vão ver como as leis no Brasil são feitas, algumas até benéficas e outras de uma estrutura assim que não dá para a gente entender e explicar como se consegue criar leis tão injustas assim. Então eu queria ler com os irmãos para a nossa meditação, o início da nossa meditação hoje, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera no nosso meio. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O império da injustiça opera no nosso meio. Outras traduções diz o mistério da injustiça, outras o ministério da injustiça opera no nosso meio. Nós podemos entender porque no Brasil hoje o adolescente ou jovem até os 18 anos ele pode praticar as diferentes formas de crime. Matar, roubar, estuprar, traficar, fazer uso de drogas. E as penas, se existem, são muito pequenas e quase não são colocadas em práticas. Ao passo que a estes são literalmente produzidos e punidos quem assim o fizer, se trabalharem. E nós sabemos que uma das leis de Deus, leis básicas do homem, é crescer, multiplicar, encher a terra, não é? Ele os fez macho e fêmea, os criou e deu essa ordenança. E, seguindo esse raciocínio, ele disse aos homens: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quais são essas leis que permitem os nossos filhos serem assassinos e os impedem de serem trabalhadores? Por que isso? Nós acabamos de ler aqui, falando sobre a vinda de Cristo e o anticristo, que esses tempos seriam assim, porque já o mistério da injustiça opera. Então nós vamos mostrar de onde vem essa fonte, onde que eles receberam essas inspirações. Será que faltou sabedoria, inteligência a essas pessoas, conhecimento, educação, informação, capacidade? Eu creio tão somente que faltou subordinação a Deus, faltou sabedoria. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Acho que está faltando humildade aos legisladores. Olhar para a Constituição Divina e colocar em prática. Porque para nós, tão somente eu não mato, eu não roubo, não é porque está escrito na Constituição aqui dos homens.
é porque eu já aprendi há muitos anos que aqui na Constituição de Deus, os bons costumes prevalecem. E os filhos dos cristãos são instruídos na sabedoria. E assim o rei Salomão e tantos outros ensinaram aos pais que instruíssem os seus filhos no caminho de Deus. Então, para mim, a Constituição brasileira seria simplesmente uma complementação das leis de Deus. E considerando mais ainda que hoje nós vivemos pela graça, muito superior à lei, porque nós cumprimos todos os mandamentos de Deus, mas cumprimos por amor, não é por obrigação. O fato de eu não poder matar, ou o fato de eu não poder roubar, não é porque eu não possa praticar esses atos, é porque eu não preciso. É porque eu vivo regido pela graça de Deus. Então é assim que a gente queria que a nossa Constituição fosse feita e obedecida. Nós vamos observar que o Império Romano, ele foi o império que mais durou. Ele durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Este império foi destruído por 5 metas. Você vai me perguntar, mas quem poderia destruir o Império Romano? Existiria na Terra outro império maior do que ele próprio? Não, não existia. Mas ele foi corroído por 5 metas, que nós vamos descrever agora. Existiu um escritor e pesquisador muito sábio, chamado Edward Gibbon. Ele estudou uma faixa de 1.200 anos de história do Império Romano. E nesse período, ele pôde observar quais os itens que levaram à ascensão, à progressão e à destruição do Império Romano. É muito interessante o que ele escreve nesses 6 volumes. E mais interessante ainda é que ele publicou todos esses seus livros a partir de 1776. Gravem esta data. É o ano do estabelecimento dos Illuminatis na Terra, que eles foram oficializados. Tanto é que esta data está embaixo da pirâmide da nota de $1. E vamos à primeira meta. O aumento dramático do número de divórcios minou a instituição familiar. Uma das metas para destruir o Império Romano, ou seja, 20%, foi a destruição da família. Os Illuminatis começaram a destruir o Império Romano, o Império Forte, destruindo a família. E assim nós podemos ver nas nossas famílias, nos nossos parentes e amigos, como que são destruídas, às vezes, famílias inteiras, através de pequenas coisas, dos divórcios, das brigas, das separações, das brigas por heranças, e eles vão se degradando. Mas a destruição da família foi a grande causa. Eles estimularam, como nós já mencionamos, aqueles filmes de pornô que eles mostravam, Calígula, como o Império Romano, a corte, eles viviam naquelas prostituições, e aquilo foi colocado ao nível da população também. E eles foram gerando cada dia mais desordem, mais homossexualismo, mais prostituição, mais violência, e os valores familiares foram perdendo a assistência dos pais aos filhos e conseguiram destruir 20% de Roma, do Império Romano, foi destruído com esta meta. A seguir, eles implantaram junto uma imposição tributária elevadíssima.